Show de bola, estamos num clima hoje um pouco diferente do que a gente gosta, né? A gente não está tão alegre, tão feliz, mas estamos sobrevivendo ao caos. E assim a gente vai conseguir passar por essa tempestade, né, Flávia? Bem-vindos, gente. Obrigada, viu, por estarem aqui com a gente. Obrigada pelos corações aí, pela chuvinha de corações, né? Show de bola, estamos juntos. O que temos para hoje, doutor? O que temos para hoje é o seguinte: nós comentamos que iríamos vir aqui conversar com vocês e dizer o que nós estamos fazendo aqui nesse consultório. Então é o seguinte, a gente está aqui hoje para passar para vocês o que a gente está começando a fazer aqui no consultório, nesses dias que a gente está meio parado, né? Que a gente não está em atendimento, mas nós estamos vindo aqui para o consultório, porque tudo bem que a recomendação é ficar em casa, mas a gente está vindo com muita segurança de casa direto para cá e a gente fica trancado aqui dentro. Mas o nosso objetivo é organizar o que a gente nunca teve tempo de organizar. E a Flávia, como todas as mulheres, são muito mais organizadas do que eu, por exemplo. Não posso generalizar, falar que todos os homens são desorganizados, mas eu tenho esse... Você é, né? Eu tenho esse problema. A gente quer ajudar de todas as maneiras, que seja mostrando o que a gente está fazendo no dia a dia, que nessa luta, né, que é de todos nós, e também para a ortodontia. Então nós estamos aqui de coração aberto para ajudar todo mundo na medida do possível. Uma guerra não se faz sozinho, a gente não consegue fazer sozinho. Realmente, e vocês não precisam enfrentar essa guerra sozinhos. A gente pode enfrentar isso juntos. E eu até gostaria que vocês convocassem o maior número de colegas possível para a gente enfrentar isso junto. A gente vai falar, claro, a gente vai falar de técnica, do que a gente mais ama falar, que é essa especialidade. Então a gente não vai parar de aprender durante esse período de quarentena. A gente não pode parar de ensinar, porque se a gente parar de ensinar é a mesma coisa de ter sido, de ter morrido. Se a gente parar de ensinar... O ensinar, principalmente ortodontia e ortopedia, nós vamos falar disso. Exatamente, a gente precisa falar disso e gostaria muito que vocês pudessem estar aqui com a gente acompanhando isso. A gente vai falar sobre medo, a gente vai falar sobre ansiedade, a gente vai convidar pessoas para vir falar aqui junto com a gente vai convidar pessoas, inclusive, para falar de como a gente pode negociar a gente precisa, gente, eu vou dizer uma coisa, Flávia, que eu acho importante. A gente precisa ter, nesse momento, um foco em botar caixa dentro do consultório. A gente precisa colocar dinheiro para dentro do consultório. E para isso a gente vai ter que negociar com algumas pessoas. E nós, dentistas, nós não sabemos negociar. E vocês eu vou convidar uma pessoa especialista nisso para vir falar sobre negociação com a gente. Eu vou convidar uma pessoa especialista para vir falar sobre como é que a gente está enxergando essa fase da nossa vida e qual é o proveito que a gente vai poder tirar disso, né, Flávia? Então, a partir de amanhã, inclusive quem não se cadastrou, porque quando se cadastra eu consigo avisar vocês. Às vezes você está distraído, não viu que essa live começou, eu consigo avisar, a gente vai avisar por e-mail. Então, por gentileza, eu sei que às vezes o e-mail a gente não fica prestando muita atenção, mas vai lá, presta atenção nos e-mails, se cadastra no link que está na bio do meu Instagram, porque se cadastrando eu vou conseguir avisar todo mundo. Então a gente está junto nessa guerra, tá? Nós estamos preparando isso com o maior carinho, e eu gostaria muito que vocês nos ajudassem. E agora a gente tem que ficar unido, galera. Não temos outra opção. Acabou aquela historinha de nós somos concorrentes. Acabou. Nós estamos no mesmo barco. E agora a gente vai provar para nós mesmos para nós mesmos e para os outros, o quanto nós somos unidos. Não tem outro jeito. Ou a gente se une ou vai morrer. Não posso falar essa palavra, né? Não vai morrer, mas nós vamos ir definhando sozinhos, um em cada consultório, em cada casa, tá bom? A Flávia vai falar um pouquinho do que ela fez hoje aqui no consultório. A gente tomou uma atitude, né, Flávia? Né? Como a gente combinou, a gente vai vir aqui de vez em quando, se brincar todos os dias,
falar um pouquinho do que a gente tem feito aqui no consultório. No dia a dia. E depois eu vou até ver se eu monto um cronograma, sabe? Eu pensei em fazer um cronograma. Faça. Para vocês, para as pessoas que estão aqui. E um cronograma diário para o que fazer. Porque às vezes a gente acorda perdido, fica perdido, dá uma depressão, dá uma loucura, você fica sem saber o que fazer. E se você seguir um cronograma diário e não falar, olha, 8 horas da manhã você vai fazer isso, 10 horas isso. Não, mas eu pensei em te dar pelo menos algumas coisas que vão ocupar as 6 horas do dia da pessoa. Podemos combinar de entregar isso a partir de amanhã? Podemos. Então tá. A Flávia vai entregar um pequeno plano de ação diário. Que você vai ter que fazer para você passar por esses dias e terminar isso melhor, sabe? É isso que eu pensei. Tudo bem, a gente vai entregar então. Não sei se vocês estão vendo, mas eu sou, além de ansioso, eu sou muito objetivo com as coisas que eu falo e que eu quero fazer. Então, vamos entregar, compromisso, esse pequeno plano de ação todo dia depois da nossa live. A nossa live, eu preciso até fazer uma pesquisa com a galera. Eu vou fazer um negócio, pessoal, eu vou fazer uma coisa e eu preciso que vocês me respondam. Depois que a gente for embora daqui, eu sei que está todo mundo mais tranquilo em casa, nós não estamos tendo muito horário para quase nada, a gente pode fazer o que a gente quiser o dia todo, porque a gente está trancado em casa. E é a melhor coisa a se fazer. Então eu quero perguntar para vocês o seguinte: qual é o melhor horário para a gente fazer o nosso encontro online aqui? Tá? Eu vou fazer um stories e vou escrever lá assim, ó, vou fazer uma enquete no stories logo depois dessa live, combinado? E aí vocês falam para nós. A gente estava pensando em fazer 6 horas da tarde, mas falem pra gente que hora que vocês preferem, tá bom? A gente faz um consenso e vamos fazer. Vamos colocar 2 horários, vocês pode ser escolherem, né? Agora vejam só, depois da live de amanhã começa o primeiro dia da nossa guerra contra essa tempestade. E a Flávia vai entregar logo depois da live o arquivo com o plano de ação cronograma para a gente viver bem esses dias, tá? Show, perfeito. E aí hoje também me chamaram no direct perguntando, porque eu comentei no meu story hoje sobre que eu falei que eu dei férias, né, para os meus funcionários, não para todos, e me chamaram perguntando o dentista, né? Porque o dentista não entende muito dessas coisas, a gente não sabe muito de leis trabalhistas, né? A maioria não sabe. E aí me chamaram hoje e falaram, mas é legalmente eu posso dar férias para os meus funcionários? Eu não posso chegar aqui amanhã e decretar férias. Então eu tô dizendo para você que pode. Eu tenho uma contadora junto comigo, um advogado trabalhista, me mandaram, essa madrugada saiu uma medida provisória, depois eles voltaram atrás, mas sobre as férias, que você tem a medida provisória aí? Antecipação de férias individuais. Então ela passou para mim, tá totalmente legal. Quem tem funcionário vai poder fazer isso se for necessário, porque assim, de repente seu funcionário vai tirar férias em julho desse ano, em agosto desse ano. Você pode antecipar essas férias. E inclusive, eu vou ler aqui, ó, o terço, aquele adicional de 1/3 de férias, você não precisa acertar agora com ele, você pode deixar para acertar lá na época. Então, eu achei isso importante, para mim foi de muita valia, porque são 12 funcionários aqui, eu coloquei 10 de férias e vamos deixar 2 vindo, porque a clínica vai estar fechada para os atendimentos eletivos, mas nós vamos estar abertos para as emergências. Eu não posso deixar um paciente com nada machucando a mucosa, e a gente sabe que a emergência de horta, ela, quando acontece, realmente não é brincadeira. Bom, só uma coisa importante. Turminha, deixa eu até comentar um negócio em relação a isso que a Flávia falou agora. Olha só, nós estamos fazendo um plano emergencial para os nossos consultórios hoje. Só que nós precisamos também pensar daqui 3 a 4 meses, daqui 3 meses, quando a gente já tiver, se Deus quiser, voltado tudo ao normal, nós temos que pensar como é que a gente vai continuar a nossa vida. Eu acho isso até mais importante do que a gente ficar vendo o que eu vou fazer. Mas se a gente viver o nosso hoje com pequenas coisas, já ajuda muito. Agora, isso que você falou é super importante.
a pessoa se preparar para quando voltar. Eu acho isso de grande valia. E qual é a preparação? Onde eu quero chegar com essa conversa? Veja só, quando você voltar, você quer ter o seu paciente de volta, não quer? Você quer continuar tratando o seu paciente. Não pode, nesse momento agora, você perder o contato com ele. A Flávia hoje fez um vídeo, encaminhou para o WhatsApp. Isso aí é uma dica que vocês podem fazer isso. Ela fez um vídeo, encaminhou via WhatsApp, via lista de transmissão para todos os pacientes. E isso eu vou colocar lá no cronograma que eu vou trazer. É uma das coisas. E no cronograma, não vou falar só de paciente, só de consultório. É um cronograma diário mesmo, para um ser humano sobreviver e viver com a cabeça boa, com a mente no lugar, sabe? O que você falou no vídeo que você encaminhou para os pacientes? Porque isso é importante. Na verdade, eu vou resumir aqui para não ficar estendendo muito, tá? Vamos ser bem objetivos. Seguinte, porque eu sei que apesar da gente estar com muito tempo, mas a gente ficar rodeando muito fica chato. Vamos ser bem objetivos. A única coisa que a Flávia quis dizer para os clientes, para os pacientes é o seguinte: olha, eu estou aqui, eu estou do seu lado. Se você tiver qualquer tipo de problema emergencial, eu vou te atender. Ah, Flávia, mas você vai correr algum risco? Olha, um pequeno risco, infelizmente, vai correr, apesar de que a gente está muito bem preparado e equipado aqui dentro do consultório. Mas se um paciente seu está com dor de dente, e aí, como é que você vai fazer? Você entende que nós, dentistas, nós estamos entre a cruz e a espada. Só que o que eu quero dizer com isso é assim: não deixa perder o contato, não perca o contato com o seu paciente. Por quê? Porque quando você retornar, inclusive é o momento agora, eu vou te falar uma grande verdade, é o momento agora de você estreitar sua relação com ele. É o que eu acho. Inclusive, o que eu disse, não só isso, que eu disse para eles ficarem tranquilos, porque eu tenho pacientes que têm problemas de ansiedade, têm transtorno de ansiedade, vocês devem ter também. É muito normal hoje ter pacientes que tomam remédio para ansiedade e as pessoas estão ficando loucas. E eu precisei deixar elas tranquilas em relação à emergência, porque ela pensa assim: vai soltar um fio, vai me machucar e eu não vou ter onde procurar. Então eu mandei essa mensagem para elas dizendo: fiquem tranquilos. Se for uma pecinha simplesmente solta, não precisa vir, porque não tem necessidade, não é uma emergência. Mas se for alguma coisa que realmente estiver te machucando, estiver doendo, venha que eu vou estar aqui. Nós vamos estar abertos, eu estipulei reduzir o horário. Abertos não. Nós vamos estar abertos, portas fechadas, abertos para a emergência das 10 às 4 da tarde. Os 2 funcionários que vão estar aqui, redução de horário. E uma outra coisa que eu achei extremamente importante, que eu falei também para o paciente, é que apesar da distância, nós vamos estar junto. E o que é estar junto? Todo dia ou 3 vezes por semana, manda para ele, nessa lista, né, de WhatsApp, manda para ele algum videozinho seu ou algum informativo, alguma coisa para ele saber que você tá ali, sabe? Você não pode distanciar dele. E até porque daqui a pouco, provavelmente amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Eu comecei a nossa live aqui falando que a gente precisa colocar dinheiro agora nesse momento dentro do consultório. Justamente porque não é por uma questão mais de querer ganhar dinheiro. Nós estamos agora no momento de sobrevivência, tá? Inclusive, amanhã, na live de amanhã, eu vou comentar com vocês que a gente pode, para conseguir até colocar um pouco mais de caixa dentro do consultório, a gente pode negociar com o paciente que está em tratamento, por exemplo, tratamento ortodôntico. Eu posso chamar o João, que é o meu paciente, e dizer para o João assim: João, olha só, você ainda tem 12 parcelas para pagar do seu aparelho. Eu preciso colocar caixa dentro do consultório. Por quê? Porque hoje os consultórios odontológicos estão todos fechados, não entra nada. Então eu gostaria de fazer uma coisa com você, João, que pode ser bom para nós dois, se você puder, se você tiver condição agora, porque às vezes o João tem uma reserva financeira. Muitas pessoas hoje no momento têm reserva financeira, outras não.
Mas você pode muito bem dizer para o João assim: João, você quer pagar o seu tratamento todo adiantado, só que eu vou te dar um desconto. É vantajoso para você, porque você vai ter um desconto bom, e é vantajoso para mim, porque eu tenho aqui, por exemplo, 12 funcionários. A gente pode até pensar assim: nossa, mas está desvalorizando a profissão. Nós não estamos falando mais de valorização ou desvalorização. Nós estamos falando de sobrevivência. Mudou a conversa, gente. E vai mudar. Às vezes muda hoje, tá? Muda amanhã, muda semana que vem. Às vezes muda de um período do dia, das 8 ao meio-dia, um papo, da meio-dia até as 8 da noite é outra conversa. E nós vamos ter que nos adaptar. Flávia, faz um favor para mim. Eu gostaria que você comentasse com o pessoal o seguinte. Jogo rápido, gente. A Flávia colocou, dos 12 funcionários que nós temos, colocou 10 de férias. Foi isso que você fez? Foi. Perfeito. Claro que eu sei... Para descontar das férias que eles iriam tirar. Então já vão tirar esse ano. Então, quando a gente voltar, nós não vamos ter gente de férias. A gente vai poder trabalhar. São férias normais, só antecipou. Legalmente, a Flávia comentou: posso legalmente fazer isso? Sim. Ela inclusive está aqui. Como é que chama isso aqui? Medida provisória. Uma medida provisória aqui. Quem quiser, ela também pode disponibilizar junto. Você quer ler alguma coisa dessa medida provisória? Não, que diz que durante essa calamidade pública a gente pode decretar férias com 48 horas de antecedência. Não precisa esperar avisar um mês antes. Não precisa pagar aquele um terço de férias adicional agora, pode deixar para pagar depois. Perfeito. Você pode convocar, por causa dessa medida provisória, por causa da calamidade pública, você pode convocar os seus funcionários que estão de férias a voltarem antes da hora, caso seja necessário, porque nós estamos rezando para isso. De repente a gente precisa antes, se Deus quiser. Né? Muito bom, show de bola. Além de ter colocado essa galerinha toda de férias hoje, você teve mais alguma atitude aqui na clínica? Fiz a lista de transmissão do WhatsApp, eu já tinha. Sugiro que você faça de todos os seus clientes, né? Lembrando que o cliente, se não tiver o seu número registrado no celular dele, a lista de transmissão não entrega para ele. Você precisa. Tá, foi isso que eu fiz também. Eu descobri isso hoje. E aí eu tive um paciente que eu falei: você recebeu meu vídeo de hoje? Não recebi. Eu falei: então o que aconteceu? E fomos ver, foi isso. Aí eu mandei um WhatsApp, porque parece que só o WhatsApp eles recebem, não recebem vídeo. É alguma coisa assim. Aí eu mandei um WhatsApp para todos, pedindo para que nos colocasse na lista dele, nos contatos dele, porque ele vai receber nossos vídeos. Show! Turma, seguinte, estamos vivendo um dia de cada vez. Exatamente. Isso é o que a Flávia fez hoje, tá bom? Também não dá para fazer tudo num dia só. Você vai voltar aqui amanhã para continuar trabalhando? Eu vou. Sim. Vou, todo dia. Eu tô prontinha pra guerra. Eu tô vindo como se fosse a formiguinha da formiga cigarra, aquela historinha, sabe? Show de bola. Tô ali. Muito bom. Vamos falar... Cara, eu preciso falar disso, porque se eu não falar disso eu vou morrer. Tá, turma? Vem cá. Olha, vocês me perdoam, tá? Por favor. Eu preciso falar do que eu mais gosto de falar, que é da nossa especialidade. Então, vocês vão ver que a gente vai continuar dando aula, a gente vai continuar falando de ortodontia, e a gente tem que continuar falando disso, até porque a gente precisa se preparar para o retorno, a gente precisa se preparar para a volta. Não entendam o que eu estou falando de ortodontia como se fosse uma negação. Esse cara acha que não tem nada acontecendo e agora ele continua tocando a vida do mesmo jeito. Não é não, é porque eu acredito que isso vai ajudar a gente, porque a gente vai... Cara, a gente começa, quando fala disso, como é uma coisa que a gente gosta muito, a gente viaja, parece que a gente está em outro planeta, em outro mundo. Apesar que, para não enfrentar essa crise, teria que estar em outro planeta mesmo, né? Só em Marte. Deixa só a gente fechar essa questão. Mas deixa eu fechar meu raciocínio, vai. Só um minutinho. Vocês não imaginam o que é 6 dias trancado com a General em casa. Eu tô tentando contactar um psiquiatra para vir falar aqui com a gente, para te ensinar você e a nós a passarmos o dia inteiro dentro de casa. Pai, mãe, filhos, cachorros, né? Todo mundo junto.
Vamos lá, general. Não, teve gente que falou assim, demitir não está nos meus planos de demissão, até porque eu durante esses meses eu guardei um pouco para a gente poder sobreviver sem imaginar, mas eu não vou demitir de jeito nenhum. E estão perguntando se eu dei um mês de férias. Eu dei 20 dias de férias com a informação de que poderemos prorrogar. Então eu dei 20 dias, com 20 dias a gente conversa de novo e aí eu prorrogo ou não para os 30 dias. E é férias mesmo, tá? E documentado. Estão perguntando se está documentado. Eu liguei para a contadora, ela falou que sim, está emitindo tudo, os papéis para serem assinados, tudo dentro da lei. Nós não podemos tomar nenhuma decisão agora, pessoal, sem consultar o seu contador, o nosso contador e quem sabe até o advogado, tá bom? As coisas estão mudando a cada minuto, tá? Então tem que ser assim. Mais uma pergunta, Flávia? Posso falar do que eu gosto ou não? Pode, eu também adoro, né? Vamos lá? Não, tô falando que não é culpa do empregado e do empregador. Isso mesmo, estamos antecipando férias. Posso dar férias para estagiária também. Eu tenho uma estagiária aqui. E essa estagiária, por tá dentro da lei também, eu conversei com ela. Disse que eu ia acertar com ela tudo que ela trabalhou até hoje, o que eu devia, os dias dela, e pedir para ficar em stand-by. Ela tá em casa e só vai voltar quando eu pedir, né? Agora tem sistema de férias para estagiário também. Se o empregado não aceitar as férias, não existe essa possibilidade. Estamos numa situação de calamidade. Você avisando com 48 horas de antecedência, ele não tem que aceitar. Você pode dar, que a gente está dentro da lei, tá? Hoje em dia não está mais. Olha, ninguém está fazendo mais o que quer e o que tem vontade. Não é o que, tá bom? Que eles querem. É o que precisa ser feito. Então não tem mimimi, não tem conversa. Isso mesmo. Tá? E é isso aí. Molar e canino em chave finalizado. Partiu pra horta assim, ó. Vamos lá, comecei. Molar e canino em chave finalizado, porém não toca os prés. Se tirar o aparelho, vai intercuspidar? Quer responder essa? Uau. Ó, o canino tá encaixadinho e o molar tá tudo encaixadinho de classe 1. Só que por algum motivo, na finalização, não conseguiu engrenar os pré-molares. Se eu tirar o aparelho agora, os pré-molares vão buscar contato? Eles vão buscar contato, desde que não tenha contato nenhum. É a extrusão. Demora a mesma alguns meses, coisa. né? Demora alguns meses. Isso não vai acontecer de um mês para o outro. Não vai acontecer de um mês para o outro. Mas Agora tem um detalhe importante, turma. Se a mastigação for correta, bilateral, de repente não mastiga daquele lado, não vai acontecer. O estímulo mastigatório vai interferir nessa intercuspidação. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Vai ajudar nessa intercuspidação. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, é o seguinte: não tem necessidade de fazer isso, entendeu? É tão simples a gente engrenar esse pré-molar, mas é mais simples, porque veja, olha que coisa, que incoerência. Se o meu molar está encaixado, se o meu molar está engrenado, eu te garanto que você olhando na crista marginal entre o pré-molar e o molar, você vai ver um degrau e vai perceber que o pré está em infraoclusão, está intruído em relação à crista marginal. Eu ia falar isso. Eu ia falar, mas essa crista marginal está correta? Não tá. Eu te garanto que não está. E aí o que acontece? Se tem um degrau entre a crista marginal do molar e do pré, basta fazer uma pequena dobra. Eu tenho que recolar, não sei o que. Basta fazer uma pequena dobra extrusiva para os prés e intrusiva para o molar. Fechou, acabou, não tem conversa. Agora tudo bem, a pergunta foi: eles vão engrenar com o tempo? Às vezes sim, e às vezes não. Se de repente ele começou a extruir e pegou de topo a topo, de ponta de cúspide com ponta de cúspide, não vai fluir direito. Então, na realidade, o que acontece? É a nossa responsabilidade fazer essa intercuspidação. Essa daí eu acho massa. Douglas perguntou aqui, Flávia, autoligado passivo ou interativo? E aí? Qual você usa? Qual você usa? Eu uso passivo.
tem que ser o passivo, o melhor é o passivo. O interativo, ele às vezes age como um bract convencional. Ele tem tanto atrito quanto o ativo, né? O ativo e o interativo é praticamente a mesma coisa. Mas tudo na vida tem defeito. A Flávia consegue achar defeito até em mim, né, Flávia? Pois é, tudo na vida tem defeito. Qual o defeito desse bract autoligado passivo? O defeito do passivo? Que você vive reclamando aqui do seu incisivo central inferior. Não, Você não lembra. esse é de uma marca. E eu não posso ficar... todos são passivos. Os bons, os melhores são passivos. Tem uma marca que não desafia. Que não pode falar. Que não pode. Não fala. Nós não podemos falar mal de ninguém aqui. Não, aí eu te falo qual que eu uso. Que eu adoro, os passivos que eu gosto, começa no Daemon, passa pelo Ideológica, o excelente. Todos são bons. São excelentes. São passivos. São passivos. E você não tem problema com o apinhamento inferior. Não tem problemas. Tá bom. É excelente. Interativo eu não gosto de usar. Tá bom. A Tainara perguntou aqui, olha, posso usar qual elástico para descruzar molares superiores? E os fios, tem que ser de níquel titânio? Tainara, é o seguinte, ó, você pode utilizar o elástico 1/8 médio. Quando bem indicado, você pode usar esse elástico para descruzar um molar até sem o fio. Nem precisa, inclusive, vamos partir de um princípio assim, e vira uma receita de bolo, tá? Toda vez que você quiser descruzar um molar, o correto é que você esteja usando um fio muito delgado ou não usar o fio. Por quê? Parte-se do princípio que o elástico vai fazer uma inclinação vestíbulo-lingual do seu molar, tanto superior quanto inferior. E toda regrinha tem uma exceção. De repente você tem uma situação assim, o seu molar superior está com uma inclinação para lingual, para palatino. O molar inferior está bem posicionado, que é raro acontecer, quando um está inclinado para um lado, o outro está inclinado para o outro, tá? Porque a mastigação já faz isso. Mas vamos supor que aconteça, só para a gente falar dessa exceção. Se você tem o seu molar superior inclinado para lingual e o molar inferior bem posicionado, ideal seria você manter o posicionamento inferior. Como? Usando um fio retangular inferior. Bem justo, para esse molar inferior não mudar de posição. E aí você vai usar o elástico para descruzar, só que aí você vai descruzar inclinando o molar superior. Você vai atuar muito mais no superior do que no inferior. Aí o superior pode ficar com qual fio? Um fio redondo, 14 de nitinol ou sem o fio. Tá bom? Show de bola. Ixi, esse aqui é difícil, vai ter que dar aula de colagem de bract, porque é muita informação, hein, Flávia? Você arrisca? Olha, a gente pode falar... Quer pular não, vamos lá. Qual a regra que o senhor usa para a colagem dos bracts? Hoje em dia a gente usa o X. A gente usa muito o X. A regra do X. E essa regra, ela tem todos os númerozinhos lá de protocolo. Agora, se você colocar no centro da coroa, no longo eixo, você vai acertar também. Eu gosto muito do X, porque centro de coroa, às vezes, tem as gengivas que atrapalham um pouco. Agora, olha que interessante. Faz uma mistura, tá? É o ideal. A melhor coisa é você fazer uma mistura. Você tem que lembrar dos conceitos. O conceito é assim. O bract pré-programado, ele foi feito para você colar no meio da coroa. Por quê? Porque ele funciona no meio da coroa. Ele funciona melhor no meio da coroa. Só que nem sempre o meio da coroa que você está enxergando é o meio da coroa. Porque tem alterações, por exemplo, da gengiva. E você está olhando para aquela coroa, você olha para a coroa de um canino com uma retração gengival, essa coroa desse canino está desse tamanho. O canino do outro lado não tem retração gengival, a coroa dele está desse tamanho. E se você cola no meio da coroa, você vai gerar um problema ali, você não está acertando. Então você tem que fazer o seguinte, tenta posicionar todo mundo no meio da coroa. E aí depois você vem checando, conferindo o X. Se você conseguir coincidir o X que você pré-determinou
e agora não dá para ensinar como é que a gente predetermina um X, mas é uma coisa bem básica, é lá da nossa especialização. Se você conseguir coincidir o X com o meio da coroa, você está no caminho certo. E ainda, antes de polimerizar, a gente gosta de posicionar um M-arco primeiro, e ainda antes de polimerizar, é importante que você confira as suas cristas marginais. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você colou primeiro molar, segundo pré e primeiro pré-molar. Você colocou o X direitinho e o meio da coroa e, por coincidência, esses 3 bractes, né, o tubo do molar e os 2 prés, ficaram no mesmo alinhamento, ficaram passivos. O que acontece quando você coloca os bractes passivos? Não vai acontecer nada de intrusão nem de extrusão. Só que aí, antes de polimerizar, você observou que a crista marginal do seu pré-molar, do segundo pré, está mais intruída do que a crista marginal do molar. Os seus bractes eles estão passivos, então você não vai conseguir corrigir essa crista marginal. Aí o que você tem que fazer? Chama-se a técnica do totozinho. Sabe? Você vai com o seu posicionador de bracket, com o seu colocador de elastique, você dá um totozinho no bracket do pré-molar para cima, para cervical, e um totozinho no tubo do molar para baixo, sabe? Formando um pequeno degrauzinho, compensando os 2 dentes. Porque o que vai acontecer? Você começou colocando no meio da coroa, conferiu o X e deu um totozinho porque você viu a crista marginal desnivelada. Fazendo esse totozinho, você vai ver que a hora que passar o fio, o objetivo é nivelar as cristas marginais. Caramba, fugiu a palavra, hein? Você viu? Tem uma pergunta bem legal aqui da Kátia. Eu acho que é sobre aquela intercuspidação que a gente falou anteriormente, né? Falou, eu posso usar o braided? Eu adoro usar o braided no final do tratamento com autoligado e para intercuspidar. Pode usar, fica muito bom. Tem outro aqui, ó. Preciso incluir um DEM 16 e vejo no raio-x que a raiz disto-vestibular está ocupando o espaço. O que fazer para colocar o mini implante na palatina? Mas a disto vestibular aí não tem a ver com a palatina, com o implante da palatina, né? Então, aí se a raiz disto vestibular está atrapalhando, você pode colocar um infrazigomático, né? Por vestibular, e na palatina você coloca o da palatina normalmente. Poderia ser isso? Poderia ser isso. O mini implante por vestibular você coloca onde não tem raiz, um extra-alveolar. Ou então você pode também inverter, você pode colocar na mesial desse molar, porque normalmente a raiz disto vestibular dele atrapalha mesmo. Coloca o mini parafuso intraalveolar na vestibular do molar, na mesial, e por palatino na distal. Tem gente, a Vanessa falou que fala totozinho lá, o marido dela falou que tá inventando. Não tá inventando não. Isso é coisa de... Isso é técnica ortodôntica, não é inventando moda. A Fer Siqueira me perguntou aqui o seguinte, não perguntou não, acho que ela só desabafou, ela falou aqui assim, Flávio, eu tenho muita dificuldade na classe 2 unilateral. Mas a gente pode dar uma ajuda bem boa nisso, hein? Podemos. Porque a classe 2 unilateral, ela tem duas formas de, assim, basicamente, né? Duas formas de você tratar, porque se você entender de mecânica, você sabe tratar uma classe 2. Só que se ela é unilateral, o mais importante, você tem que dar uma dica, é olhar a linha média superior. Para saber onde está o problema. Se você olhou a linha média superior e ela está centralizada com a face, o problema está no inferior. Ali você vai usar a mecânica que você sabe fazer para melhorar o canino inferior. Olha que legal que a Flávia falou, isso é muito interessante. Primeira coisa que você tem que descobrir realmente é onde é que está o erro. Ele é superior ou inferior? Ponto. Quem te conta onde está o erro? A linha média superior. Isso é planejamento ortodôntico. Gente, planejamento ortodôntico é uma coisa tão gostosa de fazer que parece um joguinho de xadrez. É sempre assim, olha, onde está o problema? Quem é que falou? Quem é que vai me mostrar? Então, quem te conta onde está o problema, se é superior ou inferior dessa classe 2, unilateral, é a linha média. Se o desvio de linha média for superior, essa classe 2, o problema é superior. E se
for a linha média superior que estiver errada, aí você vai tratar o superior. Foi isso que eu acabei de falar. É porque ela perguntou aqui agora. Tá bom. Aí você trata com extração unilateral ou com mini implante superior. Você não mexe no inferior. Então, aí veja que continua aquela regrinha, aquela receitinha de bolo. Já que você descobriu que é no superior, a Flávia falou, tenho duas opções. Ou eu distalizo, ou eu extraio um pré-molar. Tudo unilateral, né? Claro. A pergunta é unilateral. Tá bom. Quando é que eu distalizo? Quando eu tenho que distalizar 3, 4 milímetros no máximo. Quando eu tenho um desvio de linha média de 3 milímetros. Quando eu tenho uma classe 2 unilateral de 3 milímetros, de 4 milímetros no máximo. Aí eu distalizo com o mini parafuso. O Hélio, mas esse desvio nosso, essa classe 2 unilateral, é de 7 milímetros, 8 milímetros. Qual que é o dente que tem de 7 a 8 milímetros desse lado? O pré-molar. Aí você extrai o pré-molar. A gente treinou o dia inteiro para falar junto isso. Mentira. Eu nem sabia das perguntas. Agora olha que interessante, olha que massa isso, gente. O quanto é gostoso a gente raciocinar com muita objetividade. Por que é que eu não posso, ou por que é que eu não devo distalizar mais do que 4 milímetros? Porque o movimento de distalização com os mini parafusos extraalveolares, quando é um movimento de distalização maior do que 4 milímetros, ele provoca muitos efeitos colaterais. Você fica batendo em ferro frio, você fica sofrendo com a mecânica, tem que ter um controle danado. Isso faz você e faz seu paciente sofrer. Ai, mas eu preciso preservar aquele pré-molar, que, nossa senhora, eu ouvi falar que se eu arrancar um pré-molar, eu vou queimar no mármore do inferno. Tô parecendo aquele homem do... Nesta Capitinho? Não é arrancar. Arrancar, né? Ah, gente, vamos brincar. Ou a gente tem que divertir, né? Não tem outro jeito. Estão falando que a gente tá melhor que a iFood nesses dias. Tá melhor do que a iFood. Nem o iFood melhora tanto a quarentena quanto as nossas aulas. Obrigada, então. Estaremos aqui com vocês. Vocês entendem? E obrigado por vocês estarem aqui, gente. Porque se a gente não tiver ninguém pra falar, a gente vai morrer. Pois é, pensa nós dois trancados lá em casa. A gente vai morrer, não vai dar conta, não. Agora, se de repente, vamos supor que você tenha que distalizar, eu acabei de falar, distalizar um pré-molar inteiro. É complicado. A exodontia é mais simples. A mecânica é muito mais simples. Ah, mas e se eu, por exemplo, eu ainda não sei fazer mini parafuso, eu não sei, meu pé adormeceu, você acredita? Eu ainda não sei fazer mini implante. Então, eu, mesmo naquele paciente que tem que distalizar 3 milímetros, eu quero fazer exodontia. Não é uma boa. Por que não é uma boa? Porque você vai fazer exodontia, você vai abrir um espaço de 8 milímetros, você vai retrair 3, com a esperança que vai perder a ancoragem. A ancoragem quando você não quer. Quando você quer perder, você não perde. Não perde, aí você vai ter que fazer mini implante para poder mesializar. E por que quando você quer perder, você não perde? Não sei. Ninguém sabe. É uma coisa de um outro mundo. É assim. Pode ter a ver com o corona, inclusive, de tão louco que é isso. Humor negro agora. Coisa feia. Se fosse explicação, se fosse eu fazendo essa piadinha, ela tinha acabado com a minha vida. Tinha hoje. Mesmo. E aí você vem com essa piadinha, Flávia. Que vergonha. Pois é. Mais uma perguntinha aqui, ó. Vamos lá. Para disfarçar a piada da Flávia. O paciente fez cirurgia ortognática, tudo já está encaixado. Daqui quanto tempo eu posso tirar o aparelho pós-ortognático? Nossa, massa essa, hein? Massa. Então vai, já que você gostou tanto, responde. Se tiver tudo encaixado, você já pode tirar. Já pode tirar. E eu vou te dar uma dica muito importante, porque eu senti na pele. Não tem trabalho mostrando isso ainda, porque a ortopedia às vezes não uniu com a ortodontia a esse ponto de fazerem publicações juntas. Mas o que eu percebi, a gente faz muito tratamento pré-cirúrgico aqui, muito mesmo. Tem quase um paciente operando por mês. O que eu senti é que depois que a gente tira o aparelho de um paciente que foi operado de cirurgia ortognática, quando eu coloco a ortopedia funcional dos maxilares, eu tenho uma estabilidade por anos. E o outro que não colocou, às vezes volta de 2, 3 meses recidivando.
Mas sabe por quê? E tem uma Isso eu explicação posso te muito... dizer como uma sensação, que é o que acontece comigo aqui. Não está publicado. E eu acho uma pena não estar, não termos essa união para acontecer essa publicação da ortodontia com a ortopedia funcional. Turminha, o que acontece? Vamos supor que a Flávia operou um paciente classe 3, padrão 3. Toda a estrutura muscular desse paciente está trabalhando como um padrão 3. Até o cirurgião encaminha para fono, para aquele paciente trabalhar a língua, para ter menos recidiva. Mas, mesmo assim, recidiva. Principalmente então, por causa da língua, da respiração. Então eu gosto, acabou a cirurgia, daí 30, 60 dias, vamos falar 60 dias, vamos falar 3 meses, né? Porque deu tempo de usar bastante elástico, intercuspidor bonitinho. Intercuspidor você pode remover, mas coloca um aparelho ortopédico funcional para manter aquilo. No padrão 3 é um tipo de aparelho, padrão 2 outro tipo de aparelho. A gente não pode usar o mesmo para todo mundo. Flávia, deixa eu responder uma pergunta aqui que eu acho importante, a gente não pode deixar essa pessoa sem resposta. Olha só, a Ju perguntou o seguinte, daquele caso que a gente estava falando da classe 2, de extração. Certo. E se o perfil não permitir as extrações? Porque nós estamos pensando assim, ó, nós temos uma classe 2 unilateral. Então, se a linha média superior é a que está desviada, eu poderia extrair um pré-molar e retrair. Beleza. Mas isso aqui, sempre a gente pensa assim, o perfil tem que permitir. Quem manda na extração é o perfil, ponto, não tem conversa. E agora, se eu não posso extrair um pré-molar de um lado para corrigir a classe 2 e levar a linha média para o lugar, levando o lábio para trás, o que eu tenho que fazer? A linha média não está desviada para o lado direito? Aqui eu não sei se você está vendo o contrário, mas... aqui é o direito dele. Aqui é o meu lado direito, tá? Se a linha média está desviada para cá e eu não posso extrair do lado esquerdo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que abrir um espaço aqui, eu vou ter que jogar esses dentes aqui para mesial, eu vou ter que transformar aquele lado que era classe 1 em uma classe 2, correto? E depois eu vou ter que mesializar todos os dentes inferiores colocando em classe 1. Então eu tentei protruir todos os dentes. Só consigo fazer isso naquele paciente que tem um esqueleto pelo menos aceitável. Tem 3 tipos de esqueleto, né? Ou faces: a desagradável, a aceitável e a agradável. Tá bom? Então, se aquele paciente, de repente ele tem uma face desagradável, ele tem ali uma deficiência de mandíbula, além de ser um birretruso, porque se não posso extrair, como a Ju está falando aqui, ele está quase um paciente birretruso. Se eu tenho esse paciente com uma deficiência mandibular, como é que eu vou jogar os dentes todos inferiores para vestibular? Isso tem que estar planejado, pré-programado. Se eu chego à conclusão de que eu não posso chegar os dentes inferiores para vestibular, significa que eu estou diante de um caso cirúrgico. E como é que eu vou fazer o preparo cirúrgico desse caso? Eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de falar, eu vou colocar uma mola, vou empurrar os dentes para frente, corrigir a linha média. Às vezes fazer até um implante depois aí desse lado, se for ausência de algum pré aí. Encher o lábio desse paciente superior, certo? Posso fazer o implante se era a ausência de um pré. Posso mesializar todo mundo, vai demorar mais, porque de repente eu tenho que mesializar o canino e os anteriores, depois eu tenho que mesializar o primeiro pré, segundo pré, põe mini implante, mesializa todo mundo. Ou de repente, se você quiser resumir a história, deixa o cara com 3 pré-molares, que também não é crime, é esquisito, mas não é crime, mas é possível. E aí eu protruí o superior, beleza, só que agora eu tenho que colocar o inferior encaixado no superior. Eu consigo fazer isso utilizando os dentes de uma maneira dentoalveolar, porque a mandíbula dele, a estrutura óssea da mandíbula é aceitável? Consigo, beleza, começa a mesialização inferior. Não, Hélio, eu não consigo porque o meu paciente tem uma mandíbula retrusa, ele tem uma mandíbula pequena, a linha queixo-pescoço, convexo. Eu não consigo. Pronto, então você acabou de preparar ele para a cirurgia ortognática. Você protruiu os superiores, criou um overjet, ele vai para a ortognática fazer o avanço mandibular. E fica lindo, 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 lindo.
Clássico. Pergunta? Ó, a pergunta é o seguinte, a Fernanda perguntou assim, ó, o paciente tem 11 anos, tem todos os permanentes, só que tem os 63 no arco e o 23 retido. Eu não sei o que o ápice está fechado, mas toca a coroa. Do 23. Eu não entendo essa pergunta. Eu acho assim, tá falando que tem um dente retido, um paciente de 11 anos, e tá perguntando se faz disjunção. A gente até já conversou sobre isso, sobre disjunção para abrir espaço para canino. Eu não utilizo esse tipo de mecânica. Nós acreditamos que para abrir o espaço para o canino, aparelho fixo, mola, só tem que ter todo um planejamento em cima disso. Precisa ver a face desse paciente. De repente, ele já tem uma disto grande, já tem um ângulo nasolabial totalmente fechado, né? E aí, de repente, você está botando mola para abrir para o canino. Então, tem que ser uma coisa... Precisa de um planejamento muito mais detalhado. Precisaria. Mas, respondendo, pelo menos, a questão, eu tenho um canino incluso, eu faço disjunção? Não. Concorda? A não ser que você tenha mordida cruzada, alguma outra coisa que necessita de disjunção, e aí sim, mas não por causa do canino. Ó, deixa eu responder uma pergunta da Zoraide aqui, ó. Paciente de 12 anos pode usar Invisalign? Zoraide, é Zoraide mesmo, hoje em dia tem lá os alinhadores. Tem Inclusive, pode usar. Mas a resposta é pode usar. Agora, é claro, nós gostamos dos alinhadores, tá? Só que a gente gosta também de muitas outras coisas. Por exemplo, do que foi indicado para o paciente naquela hora. Se o paciente tem 11 anos, tem a dentadura toda permanente, tem um leve apinhamento, é claro que o Invisalign é uma excelente opção. Agora, eles têm uma pegada de tratar uma distoclusão grande, uma mesioclusão talvez. Eu não tenho experiência com isso, com alinhadores assim. Eu gostaria de ver cada caso individualmente, mas que pode usar, pode, e que fica bom. Olha só, a Flávia Soxará perguntou assim, qual aparelho ortopédico funcional você usa para tratar classe 2 e classe 3? Turminha, nos nossos encontros diários aqui, eu vou pedir para a Flávia montar uma aula de ortopedia para vocês, tá? Pelo menos é lógico que a gente não consegue em uma aula ensinar tudo, mas impossível, né? É muito detalhe, claro, inclusive, veja só. Às vezes a gente fala alguma coisa assim, tratamento de classe 2 e tratamento de classe 3. Legal. Aí a gente traz, mas a pessoa precisa ter uma base para entender quando a gente falar, olha, usa um arco tal, usa uma mola aqui, alguma coisa nesse sentido, né? Ó, a Nai Ortodontia perguntou aqui, mas e a falta do contato oclusal que o aparelho funcional causa? Não são todos que causam essa falta de contato oclusal não, viu, Nai? É o seguinte, ó, eu acho que ela está perguntando por causa daquele paciente que você falou da cirurgia ortognática. Por exemplo, um paciente que fez cirurgia ortognática, que era um paciente padrão 3, por exemplo, você vai utilizar um aparelho chamado SM3, que é um aparelho ortopédico sem funcional, salto e sem pista. E ele não tem desoclusão. A desoclusão. Ele não tem salto. E quando tem, a gente coloca apoios nos dentes. Viu? Não tem perigo nenhum, não. Turminha, seja solidário. Compartilha com seus amigos. Chama a galera. Tá todo mundo agoniado dentro de casa. Pelo menos a gente tem essa ferramenta para a gente bater um papo. E mesmo que diante de todo o caos, a gente precisa se manter com a cabeça boa, dar umas risadas, brincar um pouco e ainda aprender um pouco alguma coisa aqui, tá bom? Compartilha aí com seus amiguinhos, chama todo mundo, fala, vamos lá, tem um cara idiota do cabelo branco lá que fala umas coisas legais, uma Flávia que manda nele o tempo inteiro, tá bom? Beijo, gente! Beijo pra todo mundo.